Olá, hoje a gente mergulha fundo num dos mitos mais fundamentais do Japão. Uma rivalidade cósmica entre irmãos que, olha, não só moldou os céus e a terra, mas que também definiu a própria linhagem imperial japonesa. É uma história épica mesmo, de luz contra a escuridão, de ordem contra o caos. Parece dramático, né? Mas é exatamente essa a premissa no coração dessa saga. Uma disputa familiar com consequências que, literalmente, mergulharam o mundo inteiro na escuridão. Bom, vamos entender como é que tudo isso começou. Então, tudo começa com o deus Izanagi. Depois de uma viagem bem angustiante ao mundo dos mortos, ele precisava se purificar. E foi nesse ato de purificação, ao lavar o rosto, que ele deu origem, quase que sem querer, às 3 divindades mais importantes do panteão shintoísta, a religião ancestral do Japão. E que nascimento, hein? Foi uma coisa milagrosa. Do olho esquerdo dele nasceu Amaterasu, a radiante deusa do sol. Do olho direito veio Tsukuyomi, o sereno deus da lua. E por fim, do nariz, emergiu o impetuoso Susanoo, o deus do mar e das tempestades. Para cada um foi dado um domínio: os céus, a noite e os oceanos. E assim, desde o nascimento, a diferença fundamental entre eles ficou bem clara. Amaterasu recebeu o comando de Takamagahara, a alta planície celestial, se tornando um símbolo de ordem, de luz, de vida. Já o Susanoo, bom, ele ficou com o domínio dos mares, um reino de poder imprevisível, de caos e de tempestades. O palco para o conflito já estava montado. E o conflito não demorou para chegar. Susanoo, olha, ele estava muito infeliz com o domínio que recebeu. Ele sentiu uma saudade imensa da mãe dele lá no mundo dos mortos, e essa dor, essa raiva começaram a se manifestar na forma de tempestades e destruição, abalando a ordem de todo o universo. Essa rebeldia toda levou ele a subir aos céus para confrontar a irmã. No começo ele até tentou provar que tinha boas intenções, mas o comportamento do Susanoo foi ficando cada vez mais errático, mais destrutivo. Os atos de desordem dele, tipo destruir os campos de arroz divinos da irmã, era uma afronta direta ao reino de ordem e harmonia que ela governava. A coisa toda chegou num ponto de ruptura. As ações do Susanoo se tornaram tão absurdas que levaram ao clímax dramático desse conto. O momento em que o mundo simplesmente perdeu a sua luz. Tomada pela dor e pelo medo, Amaterasu tomou uma atitude desesperada. Ela fugiu e se trancou dentro de Ama-no-Iwatu, a famosa caverna de pedra celestial, e se recusou a sair de lá. E com a deusa do sol escondida à luz, simplesmente sumiu. O mundo foi lançado numa escuridão perpétua e fria. O caos que o Susanoo tanto representava agora reinava supremo. O equilíbrio do universo tinha sido quebrado. Mas é claro que os outros deuses não podiam deixar o mundo ficar nas trevas para sempre. Eles se reuniram e bolaram um plano engenhoso, não de força, mas de astúcia e alegria, para tentar resolver essa crise cósmica. O plano era genial. Eles colocaram um espelho sagrado bem na entrada da caverna e começaram a fazer a maior festa com muito barulho. Uma deusa até fez uma dança que fez todos os outros deuses caírem na gargalhada. A curiosidade da Amaterasu foi mais forte. Ela abriu uma frestinha na rocha para espiar e foi atraída pelo próprio reflexo deslumbrante, achando que uma nova deusa tinha chegado para iluminar o mundo. Naquele momento, eles a puxaram para fora e a luz voltou. E isso ilustra perfeitamente a estratégia deles. Não foi a guerra que trouxe o sol de volta, mas a celebração, a arte e a criatividade. A luz finalmente tinha retornado ao mundo. Com a luz restaurada, chegou a hora do Susanoo enfrentar as consequências. Ele foi punido e banido dos céus, forçado a descer para a terra. Mas esse exílio não seria o seu fim, de jeito nenhum. Seria, na verdade, o começo de uma jornada de transformação. A jornada de redenção dele começou na terra de Izumo. Lá, Susanoo encontrou um casal de idosos que estava prestes a perder sua última filha para um monstro terrível de 8 cabeças, o Yamata no Orochi. Em um ato de heroísmo, Susanoo derrotou a besta. E dentro do corpo do dragão, ele encontrou a lendária espada Kusanagi no Tsurugi. Ele então ofereceu essa espada à sua irmã, Amaterasu, como um presente de reconciliação, selando finalmente a paz entre eles. Essa história épica de conflito e reconciliação não é só um mito, sabe? É uma narrativa fundamental que tem um impacto profundo e duradouro na cultura e na história do Japão.
O legado é bem tangível. A espala que o Suzano encontrou e o espelho que atraiu Amaterasu para fora da caverna, junto com uma joia sagrada, formam os 3 tesouros sagrados do Japão. E são esses objetos que legitimam a linhagem divina dos imperadores japoneses, conectando eles diretamente aos deuses do mito da criação. E assim, a saga de Amaterasu e Susanoo nos deixa com uma reflexão. O mito mostra que a destruição pode sim levar à redenção, e que o caos do Susanoo, no final das contas, deu origem a um ato heróico que fortaleceu a ordem da Amaterasu. Talvez não sejam forças tão opostas assim, mas partes interdependentes de um ciclo universal. Uma boa ideia para a gente pensar a respeito.